Olá, meus amigos e amigas, paz e proteção para nós e toda a família. Vamos para mais um vídeo de compreensão, de conscientização e compreensão humana. Como vocês sabem, a gente não escolhe assim um tópico. Não existe edição desses vídeos, ou seja, corta aqui porque errou ou porque teve um erro de pronúncia, alguma coisa assim, não. Nossos vídeos serão sempre espontâneos, né? Então hoje nós vamos falar de mais um tópico, só que ele vai surgindo de acordo com o que nós vamos falando, né? Então muitas pessoas às vezes se perguntam assim, mas por que é que há tanto sofrimento no mundo? Por que é que todo mundo quer paz, mas não consegue ter essa paz? Por que é que eu desejo tanto ser feliz, estar em harmonia com meus familiares, com as pessoas? Eu gostaria tanto de viver num mundo de paz, mas esse mundo de paz que me dizem que existe, só existe lá no espaço sideral, porque aqui é tão difícil. Por que então é tão difícil se viver em paz aqui na Terra? Por que será isso? Qual é, não é, o significado? Porque se perguntarmos a qualquer pessoa, qualquer uma, você gostaria de viver em paz ou em guerra? A pessoa obviamente vai responder, eu gostaria de viver em paz. Você gostaria de viver na alegria ou na tristeza? A pessoa obviamente iria dizer, eu gostaria de viver na alegria, né? Então, você gostaria de viver na dor? Não. Então por que é que a vida, né, de todas as pessoas, tenha ela recurso ou não, tenha ela compreensão ou não, sempre tem muito sofrimento e muitas dificuldades. E existe um grupo de pessoas que, embora tenham sofrimento e dificuldades, elas têm menos que as outras. Outras são muito mais pesadas, né? Passam mais dificuldades. E você diz assim, mas o sol não nasceu para todos, o oxigênio não é para todos. Então por que algumas pessoas têm a facilidade, né, de viver aqui nessa terra e outras passam tantas dificuldades? Qual é a lógica disso? Nós aprendemos que Deus é justo. Nós aprendemos que Deus é um Deus de amor, um Deus de paz e de tranquilidade. E por que é que o mundo que nós entendemos que é o mundo de Deus vive numa guerra e num conflito tão grande? Qual é a explicação disso? É isso que nós buscamos compreender, né? Por que que é assim? Ora, na verdade, tudo funciona com um fundamento de início. Ou seja, se você iniciar algo de uma forma boa, as coisas que virão depois vão receber esse fundamento, né? Então, por exemplo, existem lugares, que eu vou dar um exemplo aqui, existe um determinado lugar que ali houve um acidente. Então, foi, não foi, acontece muito acidente naquele mesmo lugar. Aqui na nossa região, num período de tempo, existe esse lugar chamado de Lampião, em que havia muitos acidentes naquele mesmo lugar. É porque se foi feito um fundamento inicial ali de sofrimento, a tendência é que esse sofrimento ele se repita, não é? Então, nós aqui na Terra passamos por uma repetição de sofrimento, uns com mais, outros com menos, mas passamos por esse processo, né? Embora nós saibamos que todo mundo aqui na Terra, né, passa por esse período de sofrimento. Mas quando eu estou falando de sofrimento, não é aquele sofrimento que você tem das dificuldades, por exemplo, quando fica na velhice, em que teu corpo já trabalhou tanto e que as células não estão funcionando mais adequadamente, então vem o sofrimento, vem a dor. Isso é o processo natural das coisas. Mas o sofrimento é quando você luta para ter as coisas, trabalha e não consegue. Quando você faz o bem e recebe o mal. Então isso é um sofrimento, porque você diz, mas como que eu estou recebendo isso se eu não fiz? Pois é, mas é que na sua árvore genealógica
ou na minha árvore genealógica, ou na árvore genealógica de qualquer pessoa, vêm os fundamentos e os pilares iniciais. Se as pessoas que fazem parte dessa árvore genealógica, dos pilares, elas praticaram coisas boas, elas foram pessoas que buscaram fazer a justiça aqui na terra, então nós recebemos esse benefício. Porém, se as pessoas da nossa árvore genealógica, elas fizeram mal, elas praticaram mal, elas foram injustas, então é complicado, porque também na nossa vida essa repetição. Eu já falei uma outra vez do rei Salomão, que ele viu a repetição da sua vida, das falhas do seu pai na sua vida, e ele mencionou isso na Bíblia. Então, essa é uma questão muito forte, porque você imagina, você veio na terra, está querendo fazer tudo de bom, mas por causa do fundamento da árvore genealógica, do fundamento dos antepassados, nós acabamos sofrendo muito. Aí o que acontece? Mais uma vez eu vou ser repetitivo, Você dizer, mas rapaz, não é justo. Não fui eu que criei as leis universais nem cósmicas, mas o fato é que é esse. O fato é que existe isso na nossa vida. Existe muito sofrimento no mundo. E para resolver isso não é uma coisa simples, não é simplesmente eu quero paz, eu quero o bem. Deve existir um método mais consistente para a gente mudar essa trajetória da nossa vida. Como nós vamos fazer para mudar? Porque cada um de nós, quando analisa a sua vida, às vezes sofre no relacionamento, às vezes sofre no trabalho, tem dificuldade nisso, naquilo, é um ente querido que foi embora, aquela cadeia de sofrimento se repete. E o processo de conscientização e valorização humana é justamente para a gente encontrar uma saída, uma solução. Se nós fôssemos falar numa linguagem religiosa, que não é o nosso caso, o nosso projeto de conscientização e valorização humana, ela não tem vínculo com as religiões, ela respeita todas as religiões, e os pontos de vista das religiões, mas não tem um vínculo específico. Mas se a gente pudesse chamar isso num nível religioso, a gente chamaria o sofrimento humano de uma grande maldição humana, que vem passando de geração em geração, de antepassado para os descendentes e assim sucessivamente. Agora, o processo de conscientização e valorização humana, ele quer, junto com a compreensão da consciência, encontrar uma solução para isso. E nós percebemos que a primeira solução é nós sabermos, já passarmos a compreender que nem tudo que acontece com a gente é culpa da gente. A gente está recebendo as influências que vieram do passado. Mas eu não quero dizer que o fato de não ser culpa da gente, por estar acontecendo comigo, não deixa de ser a minha responsabilidade. Um exemplo, se um antepassado meu fez um mal a alguém, e esse mal agora, eu estou repetindo porque ele fez. Então eu estou repetindo para alguém, eu não posso necessariamente dizer, olha, a culpa é do meu antepassado, porque de qualquer forma fui eu quem fiz, fui eu quem praticou. Mas eu tenho a compreensão e a consciência que não se iniciou em mim. Então eu vou dizer, olha, isso veio do passado, fui eu que pratiquei. A responsabilidade é minha, mas a culpa também são dos fundamentos que ficaram no passado. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não carregue a culpa sozinho. Senão você vai, além de ter um curso muito difícil, vai ter uma vida só de culpa. Não. Nós precisamos começar a mudar a trajetória do sofrimento humano na nossa vida e na vida de quem for possível. Isso começa primeiro pelo processo de compreensão. Eu compreendendo de onde vêm os problemas, De onde vem? A pessoa, por exemplo, quando vai casar, a pessoa pensa em se separar? Não. A pessoa pensa em ter problemas? Não. Mas isso acontece. Então nós vamos compreender o passado e o presente e criarmos condições de compreensão para mudar essa trajetória. Então por isso muitas pessoas sofrem muito e a gente começa agora a botar na cabeça,
as coisas boas nós vamos multiplicá-las. E as coisas ruins nós vamos começar a compreender, né, e criar as estratégias de mudança. Né, de mudança. Por exemplo, você vai andando na rua, vai num carro, a pessoa bateu em você. Né, aí você olha, você está certo. Aquela pessoa estava errada, bateu em você. Mas você está errado e você vai, agride aquela pessoa. Quer dizer, é uma repetição de problema que você está multiplicando. Então, quando acontece um fato assim, o melhor caminho para não deixar para os que vêm depois da gente é tentar resolver da melhor forma possível. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Né? Então, ele já aconteceu. Então, nós começamos agora a compreender, né, que muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, com calma, com consciência, com compreensão, a gente vai mudar. Né? Mudar as maldições em linguagem, né? Linguagem religiosa. Né? Mudar essa trajetória. Né? Primeiro passo, compreender que você só não é culpado. Não é só você porque está passando dificuldade e as coisas não dão certo, é porque você é uma pessoa ruim, ou porque você é um mal, e às vezes você diz, parece que eu joguei pedra na cruz, mas o que foi que eu fiz para receber tanto problema assim? Agora você não precisa carregar essa culpa sozinha. A culpa também é daqueles que antecederam você. Que há uma conexão, não tem como separar você do seu pai e da sua mãe. Não tem como separar seu pai e sua mãe dos seus avós. E assim por diante. E os erros de uns vão passando para os outros e acabou chegando em nós. E agora, com o processo de conscientização, nós podemos, né, mesmo com muito sofrimento ainda e dificuldade, começar a mudar essa trajetória. A gente está colocando aí uma barreira para que os problemas maiores de sofrimento não passem para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações. Então, como eu já expliquei antes, o processo de compreensão, né, de conscientização é muito importante na nossa vida. Não é para dizer, eu sou perfeito e não tenho problema. Eu sou melhor do que você. Não é nada disso. É para a gente compreender de onde vem o sofrimento e os problemas e podermos, né, ir mudando gradativamente. Essa consciência, essa compreensão é que vai nos levar, né, a ter uma vida melhor. Ou pelo menos preparar um fundamento para que os nossos filhos, nossos descendentes possam ter menos problemas do que os que nós enfrentamos agora. Então, quando você vê a guerra no mundo hoje, você, rapaz, numa época dessa ainda tem guerra? Claro, porque o fundamento é de guerra. Né? Então, elas se repetem, as coisas se repetem. Né? Como já dizia Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Ok? Então, é para a gente ir compreendendo os problemas. A gente não vai dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus. Não. Isso aí é o resultado dos nossos antecessores, nossos antepassados. Eu não estou falando aqui como espírito, eu não sou espírito, não é essa a questão. Né? E agora eles estão voltando em nossa vida e a gente vai procurar a melhor forma de resolver isso, ok? Paz e proteção para todos nós nessa época tão importante na nossa vida, que é uma época divisória, né, entre o bem e o mal na nossa vida, ok? Um grande abraço.